para o cérebro é um conceito para a gente provocar o estímulo do cérebro, para a gente ter uma mente mais potente, seja para a gente poder aprender mais e mais rápido, recuperar algo que não está funcionando e para a gente ter melhor controle emocional. Tem uma diferença entre atividade do cérebro e exercício do cérebro. Atividade do cérebro é isso que a gente faz. Por exemplo, eu estou conversando aqui. Isso é uma atividade que tem uma parte do nosso cérebro que está sendo ativada para poder conversar. Exercício do cérebro é aquilo que provoca transformação, é aquilo que faz um novo caminho no seu cérebro, uma nova conexão. Ele é baseado nos conceitos da neurociência. Até já fui a um neurologista, porque estava achando que estava esquecendo além da conta, coisas simples, cotidianas, mas depois de exames e ele conversar comigo e tudo, ele chegou à conclusão que eu não tenho nada além de um déficit de atenção. E é por isso que eu procurei um curso, estou fazendo, para ver se dá um up nisso aí, porque aí me preocupa. Faço Supera, ginástica para o cérebro, há 1 ano e 4 meses. E fiz porque eu ia me aposentar, então tentando preencher o tempo foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Eu gosto muito, a gente interage com os colegas, aprende jogos, exercita bastante a mente. É divertido também. Também eu faço minha caminhada. E além da caminhada, também eu faço o Pilates online, faço também um aplicativo de línguas, Duolingo, faço inglês. E faço também outras atividades. Que ginástica para o corpo é bom para a gente manter o nosso corpo saudável por muito mais tempo? A gente precisa fazer ginástica, malhar o cérebro, para a gente manter esse cérebro vivo, independente por muito mais tempo. Então o que a gente precisa fazer? Estender isso. Falar assim, não, eu vou malhar para manter o meu cérebro, recuperar a nossa atividade. É como se fosse assim, se fosse uma floresta. Sabe? Que a gente tem aquela picada, aquelas trilhas. E se a gente para de utilizar, a floresta não vai fechando essas trilhas? Então, a ginástica, ela vem como se fosse ali, ó, aquela foice para reabrir aquilo que estava esquecido, que não estava sendo muito utilizado. Por isso que a gente volta a ter uma mente mais potente. Eu acho legal, eu estou fazendo, né, os exercícios do Supera. Tem muitos que eu acho dificílimo, quer dizer, é um desafio atrás do outro, porque a gente vai, o que eu estou sentindo comigo é que eu estou abrindo a minha cabeça. São exercícios variados, porque o conceito da ginástica para o cérebro, para provocar o exercício mental, tem que ter novidade. Então, a rotina é uma das piores coisas que a gente tem no dia a dia, né, para o nosso cérebro, porque o cérebro não usa a parte mais nobre do ser humano, que é a parte da cognição. Né? Então tem que ter exercício novo, variado, porque a gente tem que fazer exercício de partes diferentes do nosso cérebro e desafio crescente, constante, para abrir a cabeça, como você mesmo está falando, né? Então a gente precisa de trabalhar a atenção. Então tem hora que a gente já tem algumas habilidades, os exercícios ficam até fáceis para algumas pessoas, mas com certeza tem algum exercício, por isso da variedade, que vai ser um desafio, como você mesmo está falando, né, Roberto? O desafio para a criança é um, o desafio para o jovem é outro, o desafio para o adulto é outro, e o desafio para os 60 mais é outro, e para o 80 mais é outro, entendeu? Então a gente divide em turmas diferentes e o material também que é utilizado para os estímulos também tem que ser diferente, seja do nível de escolaridade, porque depende do momento que a pessoa está, para dali ela poder, né, ter um exercício desafiador, mas que não desanime. Oi, gente, meu nome é Ilzerita de Assis Rodrigues, Zeta, Zetinha, e tenho 80 anos. Participo da ginástica para o cérebro desde novembro de 2019, porque eu precisava aprender coisas novas. E o projeto me encantou pela forma que encontrei para estar com o cérebro ativo, buscando a lucidez, e tenho tido bons resultados. Várias ferramentas que nós temos, nós nos espelhamos sim na cultura oriental, porque o Japão especificamente é o país com menor índice de demência no mundo. E aí foram investigar o porquê, justamente por fazer o exercício cerebral. Nós temos
são alguns exercícios cognitivos, né? O Kakuro, o Sudoku, que vieram da cultura, né, oriental. Nós temos o ábaco, e aí a gente vai ter a oportunidade de vocês conhecerem e experimentarem também, conhecerem na prática. A gente vai fazer alguns exercícios aqui para vocês verem como isso é importante. Então vamos mostrar? Bora lá! Pode tirar que nós estamos com um bom distanciamento. Com um bom distanciamento, exatamente. E eu tô de máscara, né? Bom, então o que nós temos aqui, Roberta? Aqui a gente tem 3 das 6 ferramentas que a gente pratica o exercício cerebral no Supera. Nós temos o ábaco. O ábaco, esse é o grande, né, que é o pedagógico, e esse aqui é o que a gente utiliza. Todos os alunos... Esse estudo é nesse aí. Esse estuda nesse daqui. Então o ábaco vai trabalhar aquela questão mais da reserva cognitiva com relação à atenção, com relação à persistência, né? Ele vai esvaziar a cabeça da gente quando a gente está muito e vai ajudar a organizar a nossa mente. Então, e vai trabalhar principalmente, como eu falei, a questão da atenção, porque a atenção é a porta do aprendizado. Então, quando a gente fala assim, tô com problema de memória, vai trabalhar a memória de trabalho, que é aquela memória que a gente precisa para fazer a coisa do dia a dia. Por exemplo, assim, gente, eu esqueci alguma coisa no fogo. Então, o que acontece? Essa é a memória de trabalho, que a gente tem que conseguir fazer aquelas atividades. O ábaco vai trabalhar isso. Só que a gente usa os exercícios, o estímulo, a gente usa as contas, tá? Então, a gente tem essas peças todas aqui, que a gente, ao movimentar essas peças para cima, para baixo ou para cima, a gente faz soma quando a gente aproxima e a gente subtrai quando a gente afasta. Com isso a gente faz soma, subtração, multiplicação, divisão, em breve também radiciação e potenciação. Como é que é? O que é isso? Potência, raiz quadrada, isso tudo a gente também faz, né? Em breve aí teremos também aqui no Supera essa parte. Para que serve isso? Porque vai tornando complexo, mais difícil a conta. E à medida que faz difícil, a gente tem que parar, pensar, a gente tem que lembrar de como é que a gente faz a conta. Isso tudo a gente está ativando todas as partes do nosso cérebro. Por isso que o ábaco, ele é um exercício muito completo, tá? E por isso que a gente utiliza de diversas maneiras. Tem ditado, fazer cálculo mental, para agilizar o raciocínio. Então, nós temos também o Tangram, que é um quebra-cabeça de 7 peças desenvolvido na China, né? E que a gente trabalha muitas habilidades, dentre elas 2 habilidades. O raciocínio e a visão espacial. O que é essa visão espacial? Por que ela é tão importante pra gente? Visão espacial é o que o cérebro entende aquilo que o olho vê. Sabe aquela coisa que a gente vê, mas não enxerga? Né? Na realidade, o olho tá lá pegando e captando a imagem. Mas o nosso cérebro, às vezes, está tão agitado ou ele não tá tão bem treinado que ele não consegue interpretar aquilo que está vendo. E qual a consequência disso? Muitas vezes a gente tropeça, a gente não sabe, não entende o que está acontecendo na nossa volta e a gente não sabe como se comportar, como dar resposta, né? Uma série de coisas, tá bom? Então essa é a questão aqui do Tangram. E aqui a gente tem também os jogos. Jogos de raciocínio, como a Torre de Hanoi, essa torre vertical. Nós temos mais de 60 jogos pedagógicos que vão trabalhar exatamente o estímulo do raciocínio, a autoestima, a autoconfiança, tá? Controle emocional. A gente não falou tanto sobre o controle emocional, porque a gente vai ter que trabalhar estratégia para a gente planejar e organizar também com os jogos, tá? Então vamos agora fazer alguns exercícios aqui. Vamos fazer o Tangram, que eu acho que ele dá um visual bacana para a pessoa poder. Então um exercício. Então aqui nós temos, como é que a gente faz o Tangram? A gente tem um molde, tá vendo? Tem que desenhar essa figura. Com o Tangram a gente pode fazer mais de 2.000 figuras com ele, né? Então a gente tem essa figura. Como é que a gente vai ter que pensar, usando essas 7 peças, como que a gente vai conseguir organizar essa figura e encontrar? A gente pensa antes, porque, por exemplo, se fosse eu, ia ser tentativa, erro e acerto, porque eu ia colocando, ou não. Isso. A gente, aí depende do quanto que você já está desenvolvido. Existem algumas estratégias que a gente treina
no Supera, mas existe aquilo que você consegue enxergar melhor. Por exemplo, uma mediação, né? Uma dica aqui que a gente poderia. Quais dessas figuras que a gente tem? Ó, no Tangram, primeira coisa, conhecer as peças. São 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, tá certo? Aí, ó, a Roberta já enxergou um e já encontrou. Um paralelogramo e um quadrado. Então, a Roberta, uma das estratégias é essa, achar os triângulos grandes primeiros. Tem outro que as pessoas podem enxergar primeiro. Por exemplo, eu consigo enxergar o quadrado aqui. Então, eu, por exemplo, vou colocar a peça do quadrado aqui. Vamos fazer juntas, Roberta? Vamos. Então vamos. A sua vez agora. Qual que você quer? Eu quero essa aqui. Exatamente. Epa. Isso Eu aí. tô filmando e... E eu vou encontrar esse triângulo. Eu gosto muito de enxergar aquelas primeiras figuras. Esse aqui. Exatamente. E eu vou colocar o paralelogramo aqui. Ah, isso é importante, tá vendo? Que aqui, ó, peguei a peça dessa forma, mas ela não encaixaria. Mas eu tenho que ter a capacidade de rodar e testar possibilidades, né? O que a gente faz no nosso dia a dia? Principalmente, com isso a gente treina o nosso cérebro. Quando a gente tem uma síndrome de pânico, é quando a gente enxerga as possibilidades, né? E muitas vezes é porque a gente não conseguiu virar o problema, né? Se a gente não conseguiu olhar sobre outra forma. Então, isso aqui tá treinando o nosso cérebro para assim, olha, não existe só um jeito de ver as coisas. Existem outras formas da gente ver as coisas. Então, a gente trabalha aquela questão do controle emocional que você tanto me perguntou, né? Então, aqui eu coloco essa Pronto, agora o outra outro peça. Triângulo pequenininho E aí lá na agora, ponta. o triângulo pequenininho. Engraçado, né? A pessoa olhando assim pode parecer bobo, né? E não é. Isso. Por isso que eu fiz questão de pensar. A gente tem que pensar antes. Olha as habilidades todas que nós tivemos que aprender. Então, e sempre a gente faz isso. Depois que a gente faz um exercício, a gente resgata. O que a gente aprendeu aqui que a gente pode levar para a nossa vida? Eu falei sobre a questão, né, da síndrome do pânico, que a gente pode rodar e ver as possibilidades. Você falou sobre, vamos ver o que eu consigo enxergar primeiro. Então, quais são as minhas habilidades primeiro, né, que eu consigo fazer? Então, por exemplo, eu consigo enxergar primeiro um quadrado. A Roberta conseguiu enxergar primeiro um triângulo. Então, cada um tem seu jeito. E aí fica mais fácil. Sabe por quê? Porque o cérebro fala assim, nossa, eu consegui achar uma peça. Aí motiva a gente para gerar o quê? Eu consigo. Gerar autoconfiança. E na hora que termina isso, dá uma sensação de prazer. E o cérebro da gente fala assim, eu consigo. Bora malhar o cérebro e juntar a turma que faz o exercício cerebral, a ginástica cerebral. Valeu, obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom. Gratidão. Olha, o que eu gostaria de dizer é, façam esses exercícios, quero convidá-los também para vocês conhecerem mais sobre o Supera, tá? Que é um exercício, a maior rede de ginástica, de exercício cerebral do Brasil. E conheçam, sigam no Instagram, @método Supera, sigam também no Facebook e vão no canal do YouTube. Inclusive, a gente tem vários conteúdos, tem sempre eventos diferenciados lá ao longo do ano, tá? Conheça mais sobre o Supera, que vai ser, e conheça o benefício da ginástica cerebral, principalmente.